Que o problema não é eu morar no morro, né? O problema é não ter a política pública não chegar no morro. E aí eu não consigo dizer se é um cenário de direita ou de esquerda, é um cenário de desesperança, de caraca, eu não tenho mais nada a perder. Eu sou aqui da Baixada Fluminense e conheci a Marilza Barbosa há 1 ano, numa atividade do coletivo que eu faço parte, o Minas da Baixada. A Marilza faz um trabalho de mobilização social aqui no Morro do Sossego, o que muitos teóricos chamam de trabalho de base. A gente veio aqui conversar com ela sobre o nosso Saídas à Esquerda. Quando eu vi que em diversos lugares tinha roda de conversa na laje, tinha diversas atividades, foi quando eu comecei a pensar por que não puxar uma roda de conversa, uma atividade aqui no Morro do Sossego. Eu nunca parei para olhar, de considerar como política no sentido de espaço de reivindicação. Né? Que aí, dentro do que eu estou aprendendo, eu começo a ver que política não é só do movimento de você ir lá e votar, e elegeu e acabou. Né? E eu já venho do sentido de que nós elegemos, mas de mostrar para os moradores, né, que é todo nesse processo político, que só através desse processo que a gente pode reivindicar a transformação para o bairro e da coletividade. E que essa união para reivindicar é um processo político. Esse território é um curral eleitoral, sempre foi um espaço que muitos candidatos vêm exatamente nos períodos de eleição, fazer campanha e que muitos moradores, comerciantes apoiam mesmo. Então eu vou apoiar o candidato tal, o candidato que vai vir aqui um dia, vai tirar uma foto e que depois nunca mais ele vai vir aqui, mas ele com certeza ele vai conseguir se eleger se quem está representando ele é alguém que representa lá um espaço de uma igreja, por exemplo, né? A gente tem um movimento muito uma predominância aqui do MBL, mas a população não sabe também, né, o que é o MBL. A gente sabe que foram surgindo. No bairro já se tem o discurso de que é direita ou é de esquerda, mas numa reprodução e não no entendimento. Enquanto não se chegou investimento, né, em saúde, em educação, em políticas públicas, em lazer, né, em acesso à cultura, é você olhar que chegaram as igrejas evangélicas, é um investimento muito grande, né, e que essa população, que na verdade tinha uma ausência total. E todo esse movimento, ele acabou que no final das contas foi o que determinou as eleições do ano passado. Eu percebi que foi isso, porque foram pastores fazendo a campanha, né? Uma campanha moralista, de conservadora. As pessoas falavam, olha, todo mundo vai votar em quem o pastor mandar. O processo da conversão, como, cara, não tem ninguém para fazer nada por mim, só Deus. E é pregado que o caminho aos céus e a Deus, e essa paz, essa tranquilidade é esse espaço. A violência doméstica aqui, ela tem índices altíssimos e silenciados. Porque também é uma pauta muito difícil devido a essa predominância do fundamentalismo, assim, da questão das igrejas evangélicas no território. Tem muito um investimento de encontros de casais, né? Muito um meio de sempre contornar para que se mantenha esse núcleo dessa família tradicional. Você acha que o que você faz aqui, essa coletividade com os moradores, pode ser chamado de política de base? Eu não me senti fazendo política de base porque eu moro aqui, sempre morei aqui, nunca achei normal viver da maneira que nós vivemos aqui. E aí eu percebi que quando eu começo a entender também, de fato, o que são direitos humanos, e dialogo, que é essa minha dificuldade, que eu acho tão difícil, de que é ir até lá a UPA do Hospital Infantil. Por que nós não temos aqui próximo um posto de saúde que tem um atendimento preventivo? A gente acaba falando de direitos humanos de uma outra forma, que aí sim, no final, ela vai entender que esses, de fato, são os direitos humanos. Quando à medida que eu vou caminhando e conhecendo, eu falo, caramba, então a gente precisa trazer esse conhecimento para esses espaços, mas de forma estratégica, que dialogue ouvindo as pessoas. Primeiro é o que você entende, e não ao que eu acho, e não trazer pronto. Não adianta, como eu falei, trazer um rebuscado
sabe? Para um significado que as pessoas não têm nem noção do que se trata aquilo. Ah, é bonitinho para quem? Uma amiga me mandou um texto do Achille, é um nome complicado, né? Que ele traz falando da necropolítica. E foi muito interessante. Quando ela manda e me apresenta, eu falei assim, gente, essa necropolítica, né, não é o que eles estão fazendo com a gente há muitos anos. Marilza, como é que a gente sai da situação que a gente está hoje? Se você achar que o simples fato de votar no Bolsonaro, ou votar no Witzel, ou que votasse no Haddad, que votar em qualquer pessoa vai dar a solução para o nosso problema, você vai cobrar, você vai para o gabinete, eu acho que a gente precisa ter um movimento de ocupar a Câmara Municipal de Duque de Caxias e da gente se reunir aos espaços e procurar ver o que está acontecendo, o que está sendo votado, que eu acho que isso é mais interessante para a gente. A minha fala ameaça, meu jeito de andar ameaça, a minha roupa ameaça, a cor da minha pele ameaça.